Você já sentiu um vazio que não explica? Uma inquietação que sussurra: algo está faltando? E se Deus estivesse enviando sinais para guiá-lo, mas você não os vê? Padre Pio, um homem marcado pelos estigmas de Cristo, viveu milagres que tocaram milhões. Ele tem uma mensagem que pode transformar sua vida. Neste vídeo, descubra por que ignorar esses sinais pode ser o maior erro que você já cometeu. Fique até o final, porque a verdade que revelaremos hoje pode mudar tudo. Prepare-se para ouvir Deus como nunca antes. Você acabou de ouvir: Deus está enviando sinais. Mas como reconhecê-los em um mundo tão barulhento? Padre Pio, um frade simples de Pietrelcina, na Itália, nos mostra o caminho. Ele não era apenas um homem de fé, era um canal vivo da vontade de Deus, marcado pelos estigmas de Cristo, tocado por milagres que desafiam a lógica. Hoje, vivemos correndo, presos a telas, prazos e ansiedades, mas esquecemos de parar e ouvir. E se Deus estiver falando com você agora? Padre Pio nos ensina que os sinais estão em todos os lugares, na dor, na esperança, no silêncio. Ele enfrentou dúvidas, como nós, mas escolheu confiar. Sua vida é um convite para você fazer o mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada de Padre Pio, quem ele foi, os sinais que ele viu e como você pode aplicar seus ensinamentos para encontrar paz e propósito. Primeiro, conheceremos sua história, um menino humilde que se tornou um gigante da fé. Depois, exploraremos os sinais de Deus que ele revelou ao mundo, como os estigmas e suas visões. Por fim, você vai aprender passos práticos para ouvir Deus na sua própria vida, hoje. Não importa onde você está na sua jornada espiritual, Padre Pio tem algo a dizer. Ele nos lembra que Deus nunca desiste de nós, mesmo quando nos desviamos. Então, pergunto: quando foi a última vez que você parou para escutar? Vamos começar essa jornada juntos, porque a verdade que Padre Pio viveu pode iluminar o seu caminho. Prepare-se para descobrir como um homem comum se tornou um farol de esperança, e como você também pode encontrar a luz que Deus está oferecendo. Acabamos de falar sobre ouvir os sinais de Deus, e ninguém entendeu isso melhor que Padre Pio. Mas quem foi esse homem que transformou tantas vidas? Francesco Forgione nasceu em 1887, em Pietrelcina, uma vila humilde no sul da Itália. Filho de camponeses, cresceu em uma família simples, onde a fé era o alicerce. Desde pequeno, ele sentia algo diferente: visões de anjos, conversas com Jesus e Maria. Enquanto outras crianças brincavam, Francesco rezava, já mostrando um coração voltado para Deus. Mas sua vida não foi só luz, ele enfrentou lutas que nos fazem lembrar de nós mesmos. Aos 15 anos, ele entrou para o convento capuchinho, tornando-se Frei Pio. Sua saúde frágil o desafiava, mas sua determinação era maior. Em 1918, algo extraordinário aconteceu. Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Essas feridas sangravam, causavam dor intensa, mas ele as carregou por 50 anos como um sinal de sua união com o sofrimento de Jesus. Médicos o examinaram, céticos tentaram desmenti-lo, mas os estigmas eram reais, um mistério que apontava para algo maior. Você já imaginou carregar um sinal tão visível de Deus? Padre Pio também era conhecido por milagres. Em San Giovanni Rotondo, onde viveu a maior parte da vida, ele confessava por até 18 horas por dia. Pessoas relatavam que ele lia seus corações, sabendo pecados que nunca confessaram. Um homem, hesitante, ouviu o Padre Pio dizer: "Por que você esconde aquele pecado de 20 anos atrás?" Ele sabia. Casos de curas milagrosas também marcaram sua vida: uma criança cega que voltou a enxergar, um doente terminal que se levantou. Até bilocações foram relatadas, pessoas viam Padre Pio em 2 lugares ao mesmo tempo. Como explicar isso? Para ele, era simples, tudo vinha de Deus. Mas Padre Pio não era intocável. Ele enfrentou dúvidas, críticas da própria igreja e até proibições de celebrar missas públicas. Sua resposta? Obediência e oração. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Essa frase resume sua força. Ele não era um super-herói, era humano, como você e eu, com medos e fraquezas.
O que o tornava especial era sua escolha de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais escuros. Ele construiu um hospital, a Casa Sollievo della Sofferenza, para aliviar o sofrimento dos pobres, mostrando que a fé verdadeira se transforma em ação. Por que isso importa para você? Porque Padre Pio nos ensina que não precisamos ser perfeitos para ouvir Deus. Ele começou como um menino comum, cheio de sonhos e lutas. Sua vida é uma prova de que Deus usa pessoas imperfeitas para coisas extraordinárias. Pense nisso. Quais são os desafios que você enfrenta hoje? Talvez sejam os sinais que Deus está usando para chamar sua atenção. Padre Pio nos convida a olhar para dentro, a ouvir com o coração. Ele não apenas viu milagres, ele foi um milagre vivo, um exemplo de que a fé pode mover montanhas. Agora que conhecemos Padre Pio, vamos mergulhar mais fundo. Como ele reconheceu os sinais de Deus em sua vida? E, mais importante, como você pode reconhecer esses sinais na sua? Acabamos de conhecer Padre Pio, um homem comum que viveu uma fé extraordinária. Mas como ele sabia que estava seguindo a vontade de Deus? A resposta está nos sinais que ele recebeu e, mais importante, na forma como ele os acolheu. Hoje, vamos mergulhar nos sinais que marcaram a vida de Padre Pio e descobrir como eles podem nos ajudar a ouvir Deus em nossas próprias vidas. Porque, acredite, Deus está falando com você também, talvez de maneiras que você nunca imaginou. O maior sinal na vida de Padre Pio foram os estigmas. Em 1918, enquanto orava em San Giovanni Rotondo, ele sentiu uma dor lancinante. Suas mãos, pés e lado começaram a sangrar, marcando-o com as chagas de Cristo. Essas feridas não eram apenas físicas, eram um convite à união com o sofrimento de Jesus. Padre Pio não pediu por isso, mas aceitou com humildade, dizendo: "Quero ser um reflexo do amor de Deus." Durante 50 anos, ele carregou essas marcas, enfrentando dor e olhares curiosos. Para ele, os estigmas eram um lembrete constante: Deus fala através do sacrifício e da entrega. Outro sinal poderoso foram as visões espirituais. Desde criança, Padre Pio via Jesus, Maria e anjos. Uma vez, enquanto jovem frade, ele viu a Virgem Maria, que o confortou em um momento de dúvida. Essas experiências não eram apenas privilégios, eram chamadas à responsabilidade. Ele usava essas visões para guiar suas orações e decisões, sempre buscando alinhar sua vontade com a de Deus. Pergunte a si mesmo: quando você sente uma inspiração repentina ou um desejo de fazer o bem, poderia ser Deus falando? No confessionário, Padre Pio também via sinais. Ele tinha o dom de ler corações. Uma mulher, certa vez, chegou hesitante, escondendo um pecado antigo. Antes que ela falasse, Padre Pio disse: "Você carrega essa culpa há 30 anos. Confesse e seja livre." Ela caiu em lágrimas, transformada. Esse dom vinha de Deus, permitindo que ele ajudasse as pessoas a reconhecerem seus próprios sinais, pecados, arrependimentos ou chamadas à mudança. Ele dizia: "A oração é a chave para o coração de Deus." Quantas vezes você já sentiu um peso no peito que não explica? Talvez seja um sinal para se aproximar de Deus. Os milagres de Padre Pio também eram sinais. Uma mãe levou seu filho cego ao convento, desesperada. Após a bênção de Padre Pio, o menino enxergou. Outro homem, com câncer terminal, foi tocado por ele e voltou para casa curado. Até histórias de bilocação, Padre Pio aparecendo em lugares distantes para salvar alguém, mostram como Deus o usava. Esses milagres não eram para exibição, eram convites para que as pessoas confiassem na providência divina. Como Padre Pio dizia: "Reze, espere e não se preocupe." Esses sinais apontavam para uma verdade: Deus está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas os sinais de Deus nem sempre são grandiosos. Padre Pio ensinava que eles podem estar nas pequenas coisas: uma palavra de conforto, uma dificuldade que nos faz crescer, um encontro inesperado. Uma vez, um homem veio ao convento, perdido na vida. Padre Pio olhou nos seus olhos e disse: "Volte para sua família. Deus está esperando por você lá." Esse homem mudou sua vida, apenas por ouvir. E você? Quando foi a última vez que parou para perceber esses sinais sutis?
Talvez seja aquela inquietação que não explica, ou um desejo de ajudar alguém. Deus fala no silêncio, mas precisamos ouvir. Padre Pio também enfrentou sinais desafiadores. Ele passou por períodos de noite escura, momentos de dúvida e sofrimento espiritual. Mesmo assim, ele se agarrava à oração, especialmente ao rosário, que chamava de sua arma. Ele dizia: ame a Virgem Maria e faça com que ela seja amada. Esses momentos difíceis eram sinais de que Deus o estava moldando. Quantas vezes suas lutas pareceram sem sentido? Padre Pio nos ensina que até a dor pode ser um chamado para crescer na fé. Esses sinais, estigmas, visões, milagres, lutas, transformaram Padre Pio e milhões de pessoas. Mas o que isso significa para você? Como reconhecer os sinais de Deus na sua vida? No próximo bloco, vamos dar um passo além. Você vai aprender como aplicar os ensinamentos de Padre Pio para encontrar propósito e paz. Acabamos de ver como Padre Pio reconheceu os sinais de Deus, nos estigmas, nas visões, nos milagres e até nas lutas. Mas o que isso significa para você, hoje, em um mundo cheio de distrações? Padre Pio não era apenas um santo do passado, ele deixou um mapa para nos ajudar a encontrar Deus no presente. Neste bloco, vamos explorar 4 passos práticos baseados nos seus ensinamentos para que você possa ouvir os sinais divinos e transformar sua vida. Porque a verdade é, você não precisa ser um santo para começar. Vamos mergulhar nisso juntos. Passo 1. Oração e silêncio. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Ele passava horas em oração, especialmente rezando o rosário, que considerava sua maior força. Mas oração não é só repetir palavras, é abrir o coração para ouvir Deus. Hoje, nossas vidas são cheias de barulho, notificações, compromissos, preocupações. Quando foi a última vez que você encontrou silêncio de verdade? Padre Pio nos convida a reservar um momento diário para estar com Deus. Pode ser 5 minutos pela manhã, rezando um terço, ou apenas fechando os olhos e pedindo orientação. Imagine uma mulher chamada Ana, que sentia sua vida sem sentido. Ela começou a rezar 10 minutos por dia, inspirada por Padre Pio. Aos poucos, sentiu paz e clareza para tomar decisões difíceis. O silêncio nos conecta com os sinais de Deus. Comece pequeno, escolha um horário, desligue o celular e fale com Deus. Ele está ouvindo. Passo 2. Confissão e renovação. Padre Pio passava até 18 horas no confessionário, ajudando pessoas a se reconciliarem com Deus. Ele acreditava que a confissão era um encontro com a misericórdia divina, um momento para limpar a alma e ouvir os sinais de Deus com clareza. Um jovem, chamado Marcos, chegou ao convento de Padre Pio carregando culpa por erros do passado. Durante a confissão, Padre Pio olhou nos seus olhos e disse: Deus já te perdoou. Agora, perdoe a si mesmo. Marcos saiu transformado, com coragem para mudar. A confissão não é sobre punição, é sobre liberdade. Quantas vezes você carregou um peso que poderia deixar aos pés de Deus? Padre Pio nos ensina que a confissão é como abrir uma janela em uma sala escura, a luz entra, e você enxerga o caminho. Se faz tempo que você não se confessa, procure um sacerdote. Esse passo pode ser o sinal que Deus está esperando para guiá-lo. Passo 3. Ação e caridade. Padre Pio não só rezava, ele agia. Ele fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, um hospital para aliviar o sofrimento dos pobres, mostrando que a fé verdadeira se traduz em amor ao próximo. Ele dizia: o amor é a alma da santidade. Pense em como você pode fazer a diferença, mesmo nas pequenas coisas. Uma história real. Uma idosa, inspirada por Padre Pio, começou a visitar doentes em sua comunidade. Ela levava sopa, orações e, acima de tudo, esperança. Essas ações mudaram não só a vida dos outros, mas a dela própria. Caridade não precisa ser grandiosa. Pode ser ajudar um vizinho, ouvir um amigo ou doar seu tempo. Pergunte-se: onde posso ser as mãos de Deus hoje? Padre Pio nos mostra que cada ato de bondade é um sinal que reflete o amor divino. Comece com algo simples, e você verá como sua vida ganha propósito. Passo 4. Confiar na providência. Talvez o maior ensinamento de Padre Pio seja a confiança absoluta em Deus.
Ele enfrentou proibições, doenças e dúvidas, mas nunca desistiu. Sua frase mais famosa, reze, espere e não se preocupe, é um convite para entregar suas ansiedades a Deus. Imagine uma mãe solteira, chamada Clara, lutando para sustentar os filhos. Inspirada por Padre Pio, ela começou a rezar e confiar, mesmo sem ver soluções imediatas. Um dia, uma oportunidade de trabalho apareceu, como se Deus tivesse aberto uma porta. Confiar na providência não significa ficar parado, mas acreditar que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Quantas vezes você se preocupou com algo que, no final, se resolveu? Padre Pio nos ensina a soltar o controle e deixar Deus guiar. Tente escrever suas preocupações e entregá-las em oração. Você vai sentir um peso sair dos ombros. Esses 4 passos, oração, confissão, caridade e confiança, são o legado de Padre Pio. Eles não exigem que você seja perfeito, apenas que você comece. Ele mesmo era humano, cheio de fraquezas, mas escolheu ouvir Deus. E você? Talvez os sinais estejam na sua rotina, uma dificuldade que te faz crescer, um desejo de mudar, uma pessoa que cruza seu caminho. Deus fala de formas únicas para cada um de nós. Pense em Maria, uma jovem que, após ler sobre Padre Pio, decidiu rezar o rosário diariamente. Em semanas, ela encontrou paz em um momento de crise familiar. Ou João, que se confessou após anos e sentiu uma leveza que não explicava. Essas histórias mostram que os ensinamentos de Padre Pio são vivos e atuais. Antes de seguir, pare um instante. Qual sinal Deus pode estar enviando para você agora? Talvez seja essa inquietação no seu coração, ou a vontade de se aproximar dele. Padre Pio nos lembra que nunca é tarde para começar. Acabamos de aprender como Padre Pio nos guia para ouvir os sinais de Deus, na oração, na confissão, na caridade e na confiança. Sua vida é um lembrete poderoso. Deus está sempre falando, seja na dor, na esperança ou no silêncio. Mas agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Ignorar esses sinais é como fechar a porta para a paz e o propósito que você tanto busca. Padre Pio, um homem comum que escolheu a fé, nos mostra que todos podemos ouvir Deus, não importa onde estejamos. Pense na jornada dele, um menino humilde que enfrentou dúvidas, carregou as chagas de Cristo e transformou milhões com sua entrega. Ele nos ensina que os sinais de Deus não são apenas milagres grandiosos, podem ser um vazio que nos chama à oração, uma dificuldade que nos faz crescer, ou um momento de bondade que muda tudo. Como ele dizia, reze, espere e não se preocupe. Essas palavras são um convite para você começar hoje. Não espere ser perfeito. Padre Pio não era. Ele apenas disse sim a Deus, e isso fez toda a diferença. Agora é com você. Reserve 5 minutos para orar. Vá à confissão e encontre a paz. Faça um pequeno ato de caridade. Confie que Deus está guiando seus passos. Esses passos simples podem abrir seu coração para os sinais que Ele está enviando. Imagine a transformação, menos ansiedade, mais propósito, uma conexão verdadeira com Deus. Padre Pio viveu isso, e milhões seguiram seu exemplo. Você pode ser o próximo. Não deixe este vídeo ser apenas mais um momento que passa. Se ele tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos comentários, conte-nos, qual sinal de Deus você já percebeu na sua vida? Talvez seja uma inquietação, uma coincidência que não explica, ou um desejo de mudar. Padre Pio nos lembra que Deus nunca desiste de nós. A verdade que ele viveu pode mudar tudo, sua fé, sua esperança, sua vida. Você acabou de ouvir como Padre Pio pode transformar sua forma de enxergar os sinais de Deus. Agora, é hora de agir. Não deixe essa mensagem ficar apenas nas palavras. Comece hoje, reze um terço, busque a confissão, faça um gesto de caridade. Esses pequenos passos, inspirados por Padre Pio, podem mudar sua vida. Junto com a oração favorita de Padre Pio para você começar agora. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de fé. Nos comentários, conte, qual ensinamento de Padre Pio mais te marcou? Talvez seja reze,
Espere e não se preocupe, ou sua devoção ao rosário. Sua história pode inspirar outros. Padre Pio dizia: ame a Virgem Maria e faça com que ela seja amada. Reze o rosário. Que tal fazer disso sua missão? Essa jornada com Padre Pio é um convite para ouvir Deus de um jeito novo. Ele nos mostra que os sinais estão aí, esperando por você. Não ignore mais. Comece agora, com o coração aberto, e veja como Deus pode transformar tudo. Até a próxima, que a paz de Cristo e a força de Padre Pio estejam com você.